O Amazonas possui 2.750.000 eleitores. Desse total, mais de 1.400.000 estão em Manaus, que é a sexta capital do país com mais eleitores aptos a votar nas eleições desse ano. À frente estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. Esses dados são do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TSE, 1.446.122 eleitores devem ir às urnas nesse domingo aqui em Manaus. 7 candidatos a prefeito e 829 candidatos a vereadores concorrem nas eleições municipais de 2024 em Manaus. Essa é a menor quantidade de candidaturas a cargos proporcionais nos últimos 20 anos. Se comparada à eleição de 2020, a queda é de 42%. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, dos 829 candidatos que concorrem a 41 cadeiras de vereador na Câmara Municipal de Manaus, 68% são de homens e 32% são de mulheres. Além de Manaus, outros 4 grandes colégios eleitorais se destacam. Manacapuru, com 79.355 eleitores, Itacoatiara, com 74.674 eleitores, Parintins, com 72.209 eleitores, e Coari, onde o eleitorado é de 51.690 pessoas. Por conta da extensão territorial do Amazonas, a logística das urnas eletrônicas para os 61 municípios do interior é uma tarefa mais complexa. A distribuição é feita por meio de 16 entrepostos, que ficam em municípios estratégicos. Foi para esses polos que as urnas foram enviadas aqui do TRE, no início do mês de agosto. Nesses entrepostos, os equipamentos receberam as mídias com os dados dos candidatos e eleitores. Foram lacrados e o lacre assinado pelo juiz e o promotor eleitoral do entreposto. Só depois, os equipamentos foram encaminhados para as demais localidades. A distribuição das urnas eletrônicas precisou ser antecipada para o início do mês de agosto, em função da seca histórica pela qual passa o Amazonas. Em agosto, 255.000 pessoas já sofriam as consequências da estiagem severa. Hoje, 2 meses depois, a seca já afeta mais de 740.000 pessoas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Aqui no TRE, as urnas eletrônicas foram colocadas em caminhões e entregues nas embarcações que seguiram viagem aos 16 polos de distribuição. Com o nível dos rios muito baixo, as viagens foram mais demoradas. Para Maués, por exemplo, que fica a 257 quilômetros de Manaus, no Baixo Amazonas, a viagem demorou 8 horas a mais do que o normal. Em locais onde já não era possível chegar de barco por conta da seca, as urnas foram enviadas em helicópteros do Exército. E aqui no Amazonas, em função da sua extensão territorial, o estado possui 2 fusos horários diferentes. Aqui em Manaus, a votação encerra às 4 da tarde, 5 horas no horário oficial de Brasília. As informações de todas as urnas são trazidas para cá, na sede do TRE, onde é feita a apuração dos votos. A lista com os nomes dos vereadores eleitos deve ser divulgada até às 6h30 da noite no horário de Manaus. Nesse horário também já vamos saber se haverá o segundo turno na capital do Amazonas e quais candidatos a prefeito se enfrentam nas urnas no dia 27 de outubro. Eu sou Danilo Boniek, da TV Câmara de Manaus, na cobertura das eleições municipais 2024.